Você encontrou aí? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia também uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso acontecia que ela ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, e quem lhe disseram: a tua filha está morta, para que te enfardas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Até aqui. Glória a Deus. Mensagem conhecida, né? Passagem conhecida, mas o Senhor, Ele renova a palavra dele a cada dia. E aqui nós temos um homem chamado Jairo, que fala que é um dos principais da sinagoga, ou seja, um religioso ali, alguém que estava nos cultos, né? Todo momento. E ele estava com a filha quase à morte, e ele vai atrás de Jesus e fala o seguinte: eu estou pedindo ao Senhor que a minha filha está quase morrendo, para que o Senhor venha, coloque a mão sobre ela e ela possa sarar e possa viver. Nessa sequência aqui, nós temos também uma mulher que ouviu falar de Cristo. E ela vai ali em oculto, no escondido ali, porque o problema dela era o sangue, né? Não parava. E tinha aquele fluxo, que quem percebesse isso iria se afastar dela, e ela vai por trás da multidão, em oculto ali. E ela fala algo, o seguinte, ela pensa no propósito: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. E é interessante que ela foi e conseguiu esse objetivo. Agora, duas necessidades aqui. Ela fala, se ela tocasse em Cristo, ela ia ser curada. Jairo, não. Jairo fala, se o Senhor for lá e tocar, a minha filha vai ser curada. Uma querendo tocar, o outro querendo que Jesus tocasse. Você está aí? Amém. Uma foi atendida na hora. O outro passou por um processo. Isso é muito interessante. A mulher fala, se eu tocar, basta eu tocar na graça, eu sou curada. Amém. Porque ela ouviu aquilo ali. E ela foi naquela multidão de questões, na multidão ali, e ela venceu aquilo. O problema dela fez aquele ato dela fez com que Jesus parasse. Jesus ficou ali, querendo falar, não, alguém me tocou. Os próprios discípulos falaram, como assim? Todo mundo está te tocando, está te apertando.
Como que o senhor está falando que alguém te tocou? Falou, não, porque de mim saiu virtude. E ele ficou ali parado, olhando, esperando. E ela, sabendo de tudo, sentindo que já estava curada, falou toda a verdade. Isso é tremendo. Porque Jesus, ele parou quando aquela mulher demonstrou uma fé gigantesca. Gigantesca. E isto faz Jesus parar para as nossas questões. Não são as nossas necessidades que faz Cristo nos atender. É a nossa fé. Porque fé agrada a Ele. Todos estavam ali tocando, empurrando, e todo mundo que estava ali para Cristo, a maioria, eu posso te falar isso biblicamente, que não era para aprender, estava ali por uma necessidade, atrás de pão, atrás de cura, atrás disso, daquilo. Todos estavam com uma necessidade, com algumas necessidades particulares de cada um. Existia dois ali que são relatados aqui nesse momento e um tem o seu nome revelado e o outro apenas uma mulher. Mas são atendidos. Então Jesus, ele não parou por causa da necessidade das pessoas, ele parou porque alguém tinha tocado nele diferente. E a gente vem achando que as nossas necessidades, porque a minha necessidade, porque aquilo, porque... Ok, cada um tem a sua demanda e como ela tem se multiplicado. Mas a questão aqui é que tem muita gente empurrando, mas um ou outro verdadeiramente tocando. Tem muita gente querendo, mas poucos recebendo. Tem um detalhe aqui muito interessante, que quando Jesus para e fica procurando, alguém me tocou, ele fica parando, procurando. Então eu imagino talvez um silêncio ali, os discípulos sem entender nada, como assim alguém tocou? Falaram isso, como assim? E todo mundo aí, não tem alguma diferença. E a atitude da mulher fala que ela se revela temendo e tremendo. Por exemplo, coloca por favor aqui Oséias capítulo 3, versículo 5, lá do Velho Testamento. Olha o que a palavra de Oséias, capítulo 3, versículo 5, fala às nossas vidas. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Isso aqui está no Velho Testamento, isso foi uma profecia de Oséias. E aquela mulher fez justamente isso. Tremendo, se aproximou do Senhor e da sua bondade. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque não é de qualquer jeito. Não é só estar perto de Cristo. Não é só estar perto de Cristo e falando das necessidades. Porque tinha muitos cegos. Mas teve um que começou a clamar, começou a gritar, filho de Davi, numa profundidade de entendimento. E ele manda chamar aquele. O próprio Jesus fala na primeira pregação, tinha muitos leprosos no tempo de Naamã. Mas um sírio. Tinha muitas viúvas. Mas foi uma ou outra que foi atendida. Temos muitas necessidades. Mas o que faz a diferença para sermos atendidos? É aquela questão de quem entende o que é e quem é Cristo. Quem entende de quem é filho, de quem é filha, o Deus que nós servimos. Essa mulher, a texto fala que ela ouvindo falar, ela ouviu falar, ela foi assimilando aquilo, ela foi deixando isso entrar no seu entendimento, ela foi renovando os pensamentos dela, ela foi renovando a mente dela,
Porque mente renovada experimenta a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A mente renovada experimenta a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E ela já tinha gastado muito em médicos. Tudo, né? Fala que tinha gastado tudo. Não tinha, muito pelo contrário, ela tinha ido de mal a pior. Amém? Tomou medicamento, foi consultada aqui, passou por especialista ali, e foi, e só foi perda de tempo gasto. Nós não estamos falando aqui de medicina, nós estamos falando de umas circunstâncias. Porque a situação aqui é quando ela mudou o entendimento. Ela falou, não, eu tenho ouvido falar, e eu não quero só estar ouvindo, eu quero entender isso, eu quero tocar nestas vestes, eu quero tocar nesse homem. Eu quero, e se eu só tocar, porque o que eu já ouvi dele, se eu só tocar, já estou curada. Eu não preciso conversar com ele não precisa perder tempo comigo. Lembra até o centurião que falou, o senhor não precisa nem entrar na minha casa, basta uma palavra. Jesus falou, isso aí é fé. E essa mulher está aqui com a mente sendo renovada e para experimentar a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? E ela falou, se eu tão somente tocar nele, porque a nossa fé vai apontar para algo ou para alguém, nunca para si mesmo. A nossa fé, falando da nossa fé não, a fé, ela vai apontar para algo ou alguém, nunca para si mesmo. Eu posso falar assim, eu tenho fé, alguns têm fé em boi, em imagem, etc. Eu tenho fé nessa caneta aqui, porque quando eu escrevo com essa caneta aqui, eu tenho fé em alguma coisa. E qualquer coisa não resolve. Mas eu posso falar assim, eu tenho fé em Cristo. Se eu só tocar em Cristo, eu sou curado. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, não, eu tenho muita fé, porque a fé que eu tenho, a fé em quê? Você fala que você tem muita fé, que você é uma pessoa de fé, você está apontando para si mesmo. E a fé nunca vai apontar para si mesmo, a fé vai apontar para alguém ou para alguma coisa ou para alguém. E essa mulher estava apontando a fé dela para Cristo. Se eu tocar em Cristo, a minha fé move para Cristo. E quando eu me movo em fé até Cristo, eu agrado Cristo, e não é por causa da minha necessidade, faz ele parar, porque dele sai virtude. Glória a Deus. Amém? E sabe o que é você assim ter a mente renovada em Cristo? Você começa a celebrar não a quantidade, não somente quantidade, mas a qualidade. Você não celebra a qualidade, a quantidade, você celebra a qualidade. Porque você começa a entender, como ela entendeu, que é apenas um toque. Tem um monte de gente ali tocando. Tem um monte de gente apertando. Tem um monte de pessoas. Mas a qualidade era se ela tocasse. Não era a quantidade de pessoas. Não era a quantidade que estava impedindo ela chegar. Era a qualidade do toque. É só um toque. E esse toque foi de tão coração, de tanta vontade, cheio de crença, de crer, que fez Jesus parar. Porque esvaziou algo dele. Tirou algo dele. E isso foi suficiente. Glória a Deus. Amém? Porque não é quantidade, sim qualidade. Porque a menor medida no reino dos céus é maior do que qualquer problema das nossas vidas. E nós temos que entender o seguinte: não é quantidade, é qualidade. Aí quando você tem a mente renovada, você vai começando a entender isso. Você entende, por exemplo, que o almoço de um jovem alimentou mais de 5.000. Era 5 pães e 2 peixinhos. E uma pequena quantidade botaram na mão de Cristo. Cristo ergueu para os céus e multiplicou aquilo ali. Não foi a quantidade de pessoas com fome que fez a diferença ali. Não foi isso, porque os discípulos olharam a quantidade.
Não, tem muita gente, a gente tem 200 denários e não vai dar para todo mundo, e a gente, como a gente vai alimentar? Quando você tem a mente renovada, não, você vê, o que eu tenho nas mãos, eu coloco nas mãos de Cristo. E tudo é dado graças, é adorado para o Pai, é erguido aos céus, não importa a quantidade, mas sim o que você está oferecendo e como você está oferecendo. Você está aí? A gente inverte isso, a gente fala do tamanho do problema, né? E a pequena solução que nós temos. A gente fala do tamanho da dívida e o pouco dinheiro que nós temos. Pois é, se você fosse fiel no pouco, quem sabe sobre o muito ele não te coloca. Você está aí? Porque isso tem um impacto no reino de Deus. Quando eu abençoo algo, eu transfiro os reinos. Quando eu abençoo algo, eu transfiro os reinos. Jesus pegou, volto lá na questão dos 5 pães e 2 peixinhos, botou a mão e ergueu os céus. O natural era 5 pães e 2 peixinhos. Quando eu abençoo o pouco que eu tenho, eu transfiro de reino. Sai desse reino terreno e entra no reino celestial. E no reino celestial não falta nada, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade da bênção que está nas tuas mãos. E aí a coisa começa a inverter. Quando eu abençoo alguém, quando eu oro por alguém, quando eu abençoo meu filho, quando você abençoa a tua esposa, você abençoa a tua família, você é abençoado, você transfere os reinos. E aí, no reino de Deus, tudo é possível. Não importa a quantidade, e sim a qualidade de que reino está. Amém? Agora, como eu falei, um saiu naquele dia falando assim: vou pedir Jesus para ir na minha casa, botar a mão, orar por ela e era sarar. A outra saiu naquele dia e falou assim: se eu só botar na mão nele, eu já sou curada. E eu falei que uma foi atendida na hora e o outro passou por um processo. Porque primeiro o atendimento foi a Jairo. E aí Jesus falou: tá bom, eu vou lá. Mas no caminho houve o processo. E nesse processo estava a mulher. E Jesus para ainda. Mas a outra menina estava em estado de emergência. Não dava nem tempo do SAMU chegar. Era para a morte. E aí, mas a minha situação é para ontem. E ainda não estou sendo atendido. É uma necessidade, sim, mas você quer que imponha as mãos. Você quer que alguém faça. Você quer que alguém ore por você. Põe a mão na tua cabeça. Porque você não põe a mão em Cristo. Porque você não toca em Cristo. Porque você não tem uma profundidade com Cristo. E fala assim: eu quero estar perto de ti, eu quero sentir o Senhor. A vida era para ambos aqui. Uma estava morrendo de tanto sangue desperdiçando. A outra, a filha já estava morrendo. Era vida em jogo aqui. E a primeira foi atendida e o outro estava no processo. O outro estava no processo. Tanto que Jairo, como diz o texto, que fala assim que ele era uma autoridade, era uma pessoa importante. Agora, a autoridade para Jesus é quem tem fé. Quem tem fé para Cristo, para Cristo. Quem tem fé para Cristo, conversa com Cristo. Glória a Deus. Nós queremos muitas vezes viver as coisas do reino, como eu falei que transfere o reino, mas na lógica desse reino que nós vivemos. E nós temos que entender que no reino de Cristo, buscar primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Para o reino de Deus, para a gente viver, a gente tem que morrer. No reino de Deus, para a gente viver, a gente tem que morrer. Você quer seguir? Pega a sua cruz e siga. Sacrifício contínuo. Nascer de novo todos os dias. Jairo falou assim: não, de repente, né, Jesus vai entender que eu sou uma pessoa responsável ali, uma autoridade, e o senhor pode ir na minha casa, o senhor sabe como é que é, a gente lá. Não.
vai para um processo. Eu vou lá, mas vai para um processo. Você vai esperar um pouquinho. Eu vou testar a sua fé. Você vai passar por algumas etapas. No reino de Deus, a gente tem que morrer para os nossos achômetros e deixar Jesus agir. O reino é dele. Ele é o rei. Amém? No reino de Deus, a gente recebe dando. Você para pensar um negócio, como que você vai receber dando? Melhor dar do que receber. Amém? Isso é Deus. No reino de Deus, você é exaltado quando você se humilha. Este é o reino de Deus. Você é exaltado quando você se humilha. Humilhai debaixo da potente mão do Senhor para que no seu tempo seja exaltado. Ah, Jairo, você é uma autoridade? Não, eu vou lá. No processo, aumenta aí a autoridade. Vai ficando aí esperando. Tem uma mulher aqui que você falou para me tocar, ela só está me tocando. Amém? Amém? Porque no reino de Deus o pouco é muito. Qual a matemática do reino de Deus? 2 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. Melhor, 2 igual não. 1 mais 1 é igual a 1. Essa é a matemática no reino de Deus. Amém? Você e sua esposa, uma só carne. Você está aí? Glória a Deus. Agora, Jairo não tirou virtude de Cristo. E o que é isso que saiu de Cristo? Por favor, coloca Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que Jesus parou? O que dele saiu? Virtude. O que ele era? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. O que aquela mulher amanheceu aquele dia pensando? Se tudo isso é virtude, então pense nisso. Pense nessas coisas. Se há louvor nisso, pensa, enche a tua cabeça pela manhã de virtude de Cristo. Enche a sua cabeça. Ela acordou e falou assim: se eu só tocar. E ela tirou virtude dele. Os pensamentos, mente dela renovou. Ah, eu fui para fulano, eu fui para ciclano, não deu jeito. Ah, eu não sei, eu vou mandar um WhatsApp aqui. Ah, olha menino, olha, não estou conseguindo nada não, está difícil. Ah, eu vou mandar um telegram aqui. Ah, eu estou até desanimado para ir para a igreja. Porque não está. Ah, sabe, eu conversei com fulano, ciclano. Ah, fulano, você soube não, menino? Soube o quê? Saíram. Ah, eu também estou. Você está aí? Amém. Pensa nisso aqui. Bota um monte de coisa na cabeça. E a culpa é da igreja, a culpa é da Gabriela, a culpa é do Dionísio. Não dá. Os reinos estão divididos. Olha 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você está aí? Virtude é a qualidade moral particular de cada um. Isso é com o tempo que a gente adquire. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Processo. Jairo pediu primeiro, chegou na frente, foi andando, houve a situação daquela mulher. Virtude, pensa as coisas boas de Cristo. Aquela mulher com a mente renovada experimentou a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Jairo, foi um processo, era um desespero, é uma situação muito difícil, a filha morrendo, mas aí chegaram algumas pessoas e começaram a falar: não adianta mais. Por que você está incomodando, mestre? A tua filha já morreu. Esse tempo que ele ficou parado aí, sem te atender, esse monte de gente aí, até essa mulher aparecer e tudo, sabe o que aconteceu? Morreu. Porque essas pessoas vêm trazer isso. Olha o texto aqui. O que fala o texto? Como nós lemos lá em Marcos capítulo 5. O versículo 36. Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Chegaram, Jairo, morreu. Você pega esse monte de informação que te traz e joga aqui dentro e fica com aquilo que os outros falam. Jesus ouviu e ouve o que os outros falam para mim e para você. Mas ele, a mesma resposta que ele deu a Jairo é para nós: crê somente. Crê somente. Não é o que a gente ouve do mundo, é o que a gente ouve de Cristo. E isto tem que modificar aqui dentro. Crê somente. Crê somente. Não temas. Crê somente. Olha o tratamento na vida de Jairo, a autoridade. Olha o tratamento. Sim. Mas, talvez um tio ali, um primo, um irmão, morreu. Não, mas eu ouvi lá no culto que é não temer, crer somente, mas morreu. Aí Jesus vai para a casa dele, chega lá, está um alvoroço. Há um alvoroço, porque as pessoas gostam de alvoroço. E Jesus separa o pai e a mãe, e manda entrar lá no quarto. Aí ele chega, outra colocação, fala que riram dele, porque ele falou assim: a menina está viva, e riram dele. Vão rir de você, e etc. Mas a mente renovada não se incomoda com isso aí, não. Amém? Você tá, o Jairo, o processo. Jairo, filha morreu, ele estava do lado de Jesus. Naquele momento ali, Jesus fazendo a questão daquela mulher, continuou do lado de Jesus, com Cristo, esperando que Cristo fosse na casa dele, pôsse as mãos, recebeu a notícia. Não é porque eu e você estamos com Cristo que as má notícias não vão vir, que o mundo nunca foi assim. No mundo tereis aflições, mas Jesus está falando que não temas, crê somente. Tenha ânimo, eu venci o mundo. Ah, mas eu estou na igreja assim. Faz parte do pacote. É o processo de tratamento. Mas porque fulano, que estava a questão, e assim já está bem, e eu não? Pois é. Você até chegou primeiro, mas está passando por um processo de crença. Você pediu o que, Jairo? Para mim lá na tua casa, botar a mão, né? Teve uma que veio aqui e botou a mão em mim. Está aí curada. Já chegou a notícia mal para você, está morta. Pois é, o que eu te falo? Não temas, crê somente. Agora imagina, vamos botar aqui, aconteceu aqui em André Carlone e Jairo morasse lá em Jardim Camburê. Aí eles foram andando. Geralmente era uma distância longa. E nessa andança, você está com Cristo. e os outros ali, rapaz. Dá não. O boleto venceu. E você está andando com Cristo. Imagina o processo de Jairo. Você está aí? Amém. Aí a Bíblia fala que chega na casa alvoroço, as pessoas gritando: você estava onde? A sua filha morreu! E agora que Jesus, negócio de igreja, o que adiantou isso? Você sai daqui, está uma confusão na tua casa.
Sai do culto e dá um alvoroço na tua casa. E você está ouvindo aqui, não temas, crê somente, que a situação vai mudar. A cura vai vir, os demônios vão sair. Glória a Deus, mente renovada trabalha assim, porque a última palavra é de Jesus. Amém? Ocupe os vossos pensamentos com isso. Amém? Glória a Deus. Eu teve um culto que eu falei assim, Jesus fala para ele, não tema, crê somente. Por que a gente é chamado de crente? Porque antigamente era mais assim, você é crente? Hoje tem gente que fala, não sou crente, não, sou evangélico, sou gospel. Não, você é crente. Acha que as palavras feias, né? Você é crente. O que é crente? Aquele que crê. Amém. Por isso que a gente é chamado de crente. Amém? Tentam umas palhaçadas em YouTube aí com esses nomes, mas é por isso, crê. Você crê. Então, creia. Você quer ser chamado de crente? Crente é aquele que crê. Amém? Ah, não, eu gosto de ser chamado de evangélico. Pois é, por isso está meio ralo assim. Porque a profundidade é um toque, é sentir Cristo. A profundidade é sentir Cristo. Amém? Agora, chegaram para Jairo, falaram assim, a tua filha já morreu. Jesus, ouvindo essas palavras, falou, disse. A última palavra de Cristo. Crê somente. Não temas, crê somente. O que aquela mulher ouviu da boca de Jesus? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? O que Jairo ouviu da boca de Cristo? Não temas, crê somente. O que aconteceu com a filha dele? Ressuscitou. Houve vida para ambos. Houve o processo com um, mas vida para ambos. Porque Jesus veio dar vida e vida abundância. Eu vou falar aqui mais uma vez. A mulher ouviu, vai em paz, a tua fé te salvou. Jairo ouviu, não temas, crê somente. É uma relação pessoal de agora. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste mal. Você está aí? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ter ouvido. Eu ouvi a mensagem, mas não creu. Se eu estou ouvindo o que Cristo está me falando agora, eu estou crendo agora, e o negócio está acontecendo agora, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que fala, se hoje, nesta hora, 20 horas e 12 minutos, nesse domingo, você está ouvindo, não endureça o teu coração. Saia deste culto, vá em paz, que a tua fé te salvou, e ser curada em nome do Senhor Jesus. Não temas, crê somente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Você está ouvindo isso? Então está acontecendo agora, em nome do Senhor Jesus.